Minha sogra fingia estar doente para eu cuidar dela enquanto minha esposa me traía. Vou contar uma história que me deixa revoltado até hoje pela crueldade e frieza das pessoas envolvidas. Meu nome é Felipe, tenho 38 anos e trabalho como técnico em radiologia num hospital público de grande porte em São Paulo. O que aconteceu comigo há 5 meses foi uma das experiências mais perturbadoras e psicologicamente devastadoras da minha vida. Eu era casado com a Patrícia há 7 anos. Temos um filho, o Gabriel, de 5 anos, que é a luz da minha vida. Sempre tivemos um relacionamento que eu considerava sólido e exemplar, baseado em companheirismo verdadeiro, valores familiares tradicionais e muito amor pelo nosso filho. A Patrícia trabalhava como recepcionista numa clínica odontológica bem movimentada na região e tinha uma relação muito próxima e dependente com a mãe, Dona Conceição, de 62 anos. Dona Conceição sempre foi uma presença constante e às vezes sufocante na nossa vida conjugal. Viúva há 10 anos desde que perdeu o marido por infarto, ela morava sozinha num apartamento de 2 quartos a cerca de 20 minutos da nossa casa. Sempre foi uma senhora aparentemente ativa, independente e saudável, que cuidava da casa sozinha sem ajuda, fazia compras no supermercado caminhando, ia ao médico de ônibus sem dificuldade. Uma pessoa que aparentava ter saúde muito boa para a idade e que sempre fez questão de demonstrar sua autonomia. A relação dela comigo sempre foi cordial por fora, mas fria e calculista por dentro. Ela fazia questão de deixar claro, através de comentários sutis mais constantes, que achava que a filha tinha se casado cedo demais aos 24 anos e que eu não dava o valor que ela merecia como mulher. Sempre insinuava que a Patrícia poderia ter escolhido alguém melhor se tivesse esperado mais tempo. Mas eu tolerava essas provocações veladas porque sabia que era importante para a Patrícia manter boa relação com a mãe e não queria criar conflitos familiares. Tudo começou há cerca de 8 meses, quando Dona Conceição começou a reclamar de problemas de saúde vagos e difusos. Primeiro foram dores lombares que a impediam de fazer atividades domésticas, depois dores de cabeça constantes que duravam dias inteiros, em seguida problemas cardíacos que causavam falta de ar e palpitações. Sempre sintomas subjetivos e inespecíficos que supostamente a impediam de fazer atividades básicas do dia a dia. A Patrícia ficou extremamente preocupada e pega a ir na casa da mãe quase todos os dias depois do trabalho para cuidar dela adequadamente. Levava a comida pronta que eu ajudava a preparar, ajudava com limpeza pesada, acompanhava em consultas médicas intermináveis. Eu achava louvável e admirável a dedicação da minha esposa com a mãe, mesmo quando isso começou a impactar nossa rotina familiar. Mas as crises da Dona Conceição foram ficando mais frequentes, mais dramáticas e sempre em momentos estrategicamente convenientes. Fins de semana, quando planejávamos passeios em família no parque ou zoológico com o Gabriel, ela tinha um mal-estar súbito e precisava urgentemente da Patrícia. Feriados prolongados, quando queríamos viajar para a casa dos meus pais no interior, ela sentia dores no peito preocupantes e não podia ficar sozinha nem por algumas horas. Quando questionei se ela não deveria procurar um cardiologista especializado ou fazer exames mais detalhados num hospital de referência, a Patrícia disse defensivamente que a mãe já havia feito vários exames caros e que os médicos não encontravam nada específico ou preocupante, que era coisa natural da idade avançada e que precisávamos ter paciência e compreensão com o processo de envelhecimento dela. A situação se intensificou drasticamente há 6 meses, quando Dona Conceição começou a ter crises quase diárias, sempre no final da tarde ou início da noite. A Patrícia passava praticamente todas as noites na casa da mãe, chegando lá às 17 horas depois do trabalho e voltando para nossa casa só de madrugada, por volta das 2 horas ou 3 horas, ou às vezes dormindo lá mesmo. Eu ficava sozinho com o Gabriel durante toda a semana, cuidando do jantar, da lição de casa, do banho, as histórias antes de dormir, de toda a rotina doméstica. Comecei a ficar genuinamente incomodado não pela sobrecarga doméstica, que eu sempre dividi com prazer, mas porque estava perdendo completamente a convivência com minha esposa. Nossas conversas ficaram superficiais e apressadas, nossa intimidade física praticamente acabou, nossos momentos de casal desapareceram. Quando questionava sobre isso, ela dizia que estava física e emocionalmente exausta de cuidar da mãe doente e que eu deveria ser mais compreensivo e maduro com a situação temporária. A primeira suspeita real veio quando ofereci para levar Dona Conceição num cardiologista particular renomado que eu conhecia do hospital, já que pelo
SUS estava demorando meses para conseguir consulta. A reação das duas foi estranha e desproporcional, ficaram visivelmente nervosas e disseram que não era necessário gastar dinheiro, que ela já tinha médico de confiança que conhecia o caso dela há anos. Outra coisa que me chamou muito a atenção foi que nos poucos momentos em que eu conseguia ir visitar Dona Conceição para ver como ela estava, ela parecia estar significativamente melhor do que a Patrícia relatava diariamente. Falava normalmente sem demonstrar cansaço, se movia pela casa sem dificuldade aparente, até mesmo ria alto e contava histórias longas sobre a vizinhança. Mas quando a Patrícia chegava, ela automaticamente ficava mais debilitada, falava mais baixo, reclamava de dores. Um dia, chegando em casa mais cedo do trabalho por volta das 16 horas devido a um problema no equipamento de raio-x, encontrei a Patrícia ao telefone com alguém na varanda. Quando me viu chegando, ela rapidamente encerrou a ligação dizendo: "Depois a gente conversa melhor. Tchau." Quando perguntei curiosamente quem era, ela disse sem olhar nos olhos que era uma colega de trabalho da clínica. Mas o tom da conversa que consegui ouvir por alguns segundos não parecia nada profissional. Era mais íntimo, carinhoso, com risinhos baixos e sensuais que há muito tempo ela não dava comigo. Fiquei com aquilo martelando na cabeça por vários dias. Na semana seguinte, resolvi aparecer na casa da Dona Conceição sem avisar, numa quinta-feira à tarde. Disse que tinha saído mais cedo do hospital devido a uma manutenção programada e passaria para ver como ela estava se sentindo e se precisava de alguma coisa. Quando cheguei lá às 16 horas, a casa estava estranhamente silenciosa e sem movimento. Toquei a campainha várias vezes insistentemente e ninguém atendeu. Mas eu sabia que ela deveria estar em casa porque a Patrícia tinha saído do trabalho às 15 horas especificamente para cuidar da mãe doente que estava tendo um dia muito difícil. Usei a chave que tínhamos para situações de emergência e entrei cuidadosamente na casa. Encontrei Dona Conceição na sala, confortavelmente sentada no sofá assistindo uma novela na televisão, comendo pipoca doce, com aparência totalmente saudável e relaxada. Me viu, ela ficou visivelmente nervosa e tentou disfarçar, rapidamente desligando a TV. "Onde está a Patrícia?" perguntei diretamente, olhando ao redor. Ela saiu rapidinho para comprar um remédio específico para mim na farmácia. Dona Conceição gaguejou, evitando meu olhar. Mas não havia nenhum sinal visível de que a Patrícia estivesse ou tivesse estado ali recentemente. Nenhuma bolsa, nenhum casaco, nenhum copo de água, nada. E Dona Conceição estava claramente mentindo, com sinais óbvios de nervosismo. "Dona Conceição, com todo respeito, a senhora não parece nada doente agora. Está assistindo TV tranquila, comendo pipoca, andando normalmente pela casa." "É que hoje estou me sentindo um pouco melhor, graças a Deus," ela tentou explicar de forma pouco convincente, mexendo nervosamente nas mãos. Saí de lá com muitas dúvidas e desconfianças crescendo na mente. Se a Patrícia não estava realmente cuidando da mãe como dizia, onde diabos ela estava passando todas essas longas horas todos os dias? Nos dias seguintes, comecei a observar mais atentamente os padrões de comportamento. A Patrícia continuava saindo do trabalho religiosamente às 15 horas e voltando para casa às 22 horas ou mais tarde, sempre com a mesma desculpa elaborada de estar cuidando da mãe. Mas quando eu ligava discretamente para a casa da Dona Conceição em horários aleatórios, frequentemente ninguém atendia o telefone. Decidi investigar de forma mais sistemática e tecnológica. Instalei um aplicativo de rastreamento por GPS no celular da Patrícia, usando a desculpa plausível de segurança da família, já que ela ficava muito tempo fora de casa em bairros que eu não conhecia bem e queria poder localizá-la em caso de emergência. Para minha completa surpresa e crescente desconfiança, os dados detalhados do GPS mostraram que ela não estava passando nem remotamente todo o tempo na casa da mãe como afirmava. Pelo contrário, ficava lá no máximo 1 hora por dia e depois ia para outros lugares completamente diferentes, em shoppings da região, restaurantes que eu não conhecia, até um motel na zona leste que aparecia com frequência suspeita. A confirmação devastadora veio numa sexta-feira quando acompanhei o rastreamento em tempo real, minuto a minuto. Ela saiu do trabalho às 15 horas como sempre, passou na casa da mãe por exatos 30 minutos, e depois foi direto para um hotel de categoria média na região central da cidade. Ficou lá por 3 horas e meia seguidas. Naquele momento exato entendi com clareza cristalina que estava sendo enganado de forma muito elaborada e premeditada. A Patrícia estava usando a suposta doença da mãe como álibi perfeito para ter encontros extraconjugais regulares. E pior, Dona Conceição estava ativamente participando e colaborando com a mentira, sendo cúmplice consciente da traição. Decidi confrontar Dona Conceição primeiro, já que ela parecia ser a peça-chave fundamental do esquema elaborado que estavam executando. No sábado seguinte pela manhã, fui à casa dela sozinho,
deixando o Gabriel com minha irmã. Quando cheguei às 10 horas, ela estava claramente bem e ativa, arrumando a casa energicamente, passando pano no chão, sem nenhum sinal sequer dos problemas graves de saúde que supostamente a debilitavam constantemente. Dona Conceição, precisamos ter uma conversa séria e honesta sobre essa farsa elaborada que a senhora e a Patrícia estão fazendo há meses. Ela tentou negar veementemente, fazendo cara de ofendida, mas mostrei calmamente os dados precisos do rastreamento GPS no meu celular. Provei com mapas e horários exatos que a Patrícia não estava passando nem 10% do tempo que alegava na casa dela. Há exatamente quanto tempo a senhora está mentindo deliberadamente sobre estar doente para cobrir os encontros extraconjugais da Patrícia? Dona Conceição desabou completamente diante das evidências irrefutáveis. Começou a chorar e contou que há 4 meses a Patrícia havia pedido desesperadamente para ela ajudar, criando uma desculpa convincente para ter mais tempo livre sem suspeitas. Disse que estava profundamente infeliz no casamento e que precisava conhecer outras pessoas e explorar outras possibilidades antes de tomar uma decisão definitiva. Ela me disse que provavelmente ia deixar você mesmo, que só precisava de um tempinho para se organizar emocionalmente e financeiramente. Dona Conceição revelou entre lágrimas, como se isso justificasse tudo. Descobri através dela que a Patrícia estava se encontrando regularmente com um homem chamado Augusto, de 45 anos, divorciado há 3 anos, representante comercial, que conheceu numa rede social de relacionamentos. Eles se encontravam pelo menos 3 vezes por semana, sempre usando a desculpa da mãe doente que não podia ficar sozinha. E a senhora achou certo e moral participar ativamente dessa mentira? Ajudar a destruir uma família, prejudicar seu próprio neto, me fazer de idiota por meses? Dona Conceição tentou se justificar pateticamente dizendo que só queria a felicidade genuína da filha e que se ela não estava feliz comigo, era melhor ela encontrar alguém que a fizesse mais feliz. Como se a traição fosse um ato altruísta. Saí da casa dela completamente revoltado e psicologicamente abalado. Não era apenas traição conjugal comum. Era uma conspiração familiar elaborada e premeditada que me fazia de palhaço há meses, envolvendo mentiras sobre saúde e manipulação emocional calculada. No domingo de manhã, confrontei a Patrícia diretamente na nossa cozinha, depois que o Gabriel saiu para brincar no quintal. Mostrei metodicamente todos os dados do rastreamento GPS, contei em detalhes sobre a conversa reveladora com a mãe dela, apresentei evidências fotográficas de todos os locais onde ela realmente estava quando dizia estar cuidando da Dona Conceição supostamente doente. A reação dela foi absolutamente patética e covarde. Primeiro tentou negar descaradamente, olhando nos meus olhos e mentindo. Depois tentou culpar exclusivamente a mãe por exagerar nos sintomas da doença. Finalmente, encurralada pelas evidências, admitiu relutantemente o relacionamento extraconjugal como se fosse algo menor. Felipe, eu não estava feliz de verdade há muito tempo. Precisava descobrir se existia algo melhor para mim, se eu poderia ser mais feliz com outra pessoa, ela disse como se fosse uma justificativa racional e aceitável. E por que diabos não conversou honestamente comigo sobre isso? Por que criou essa farsa doentia e elaborada envolvendo sua própria mãe numa mentira sobre doença? Porque sabia que você não ia entender nem aceitar. Preferi fazer assim para não machucar você desnecessariamente até eu ter certeza dos meus sentimentos. A lógica retorcida dela era completamente doentia. Achou que me enganar sistematicamente por meses seria menos doloroso e mais humano que uma conversa adulta e honesta sobre nossos problemas conjugais. Mas eu ainda não havia terminado minha reação. Queria que ambas pagassem publicamente pela farsa cruel que criaram e executaram contra mim e nossa família. Na terça-feira seguinte, liguei para vários familiares e marquei um almoço especial em família para o sábado. Disse para Patrícia que queria matar a saudade da Dona Conceição e que seria bom para o Gabriel conviver mais com a avó querida, já que ela estava se sentindo melhor ultimamente. Convidei estrategicamente meu pai, minha irmã, meus 2 tios próximos, minha sogra e irmã da Dona Conceição, e alguns primos. Disse que seria uma reunião familiar especial para discutir assuntos importantes relacionados à saúde e ao futuro da família. No sábado às 13 horas, todos chegaram em casa animados para o almoço. Dona Conceição veio se sentindo melhor como há muito tempo não se sentia, como sempre fazia quando havia público para impressionar. Inclusive trouxe uma sobremesa que ela mesma havia preparado, demonstrando energia e disposição. Durante o almoço, ela fez questão de representar perfeitamente o papel da senhora doente mais corajosa, falando detalhadamente sobre suas dores persistentes, limitações físicas, e agradecendo emocionadamente o cuidado dedicado e amoroso da Patrícia, que tinha sido um anjo durante os meses difíceis. A família toda elogiou a dedicação da Patrícia, dizendo como era
era bonito ver uma filha tão atenciosa. Minha irmã até comentou que era um exemplo para os jovens de hoje em dia. Após o almoço, quando todos estavam relaxados e satisfeitos na sala, pedi atenção geral para fazer um comunicado muito importante relacionado à situação da Dona Conceição. Família querida, vocês sabem que a Dona Conceição tem passado por sérios problemas de saúde nos últimos meses e que a Patrícia tem se dedicado de forma admirável a cuidar dela. Mas descobri algo muito grave que todos vocês precisam saber imediatamente. Liguei meu notebook na televisão da sala e mostrei detalhadamente os dados de rastreamento GPS dos últimos 3 meses. Expliquei metodicamente como descobri que a Patrícia estava usando a suposta doença da mãe como desculpa elaborada para encontros extraconjugais regulares com outro homem. Dona Conceição não está doente coisa nenhuma. Ela fingiu deliberadamente problemas graves de saúde por 4 meses inteiros para que a Patrícia pudesse trair nossa família sem levantar suspeitas de ninguém. O silêncio foi absoluto e pesado como chumbo. Meu pai ficou com a boca aberta. Minha irmã arregalou os olhos incrédula. Os tios não sabiam onde enfiar a cara. Minha sogra, irmã da Dona Conceição, ficou visivelmente chocada e envergonhada. Patrícia, quer explicar detalhadamente para toda a sua família onde você realmente estava passando as mais de 200 horas que disse estar cuidando carinhosamente da sua mãe doente? Ela não conseguiu articular uma palavra sequer. Dona Conceição também ficou completamente sem reação, pálida como um fantasma. Mostrei fotos do motel que ela frequentava, comprovantes de restaurantes caros onde ela jantava com o amante, histórico detalhado de mensagens românticas que consegui recuperar do backup do celular dela. E Dona Conceição quer explicar para todos os familiares presentes como uma pessoa com problemas cardíacos graves, dores crônicas e limitações físicas consegue limpar casa energicamente, fazer compras pesadas, cozinhar sobremesas elaboradas e assistir televisão por horas seguidas sem nenhum sintoma preocupante. A farsa desmoronou completamente de forma humilhante na frente de toda a família estendida. Meu pai, que sempre respeitou e admirou muito Dona Conceição, ficou visivelmente indignado e decepcionado. Como a senhora teve coragem de participar de uma mentira tão grave e cruel? Enganar o Felipe, prejudicar o futuro do Gabriel, nossa família inteira? Minha irmã, que é médica e sempre se preocupou genuinamente com a saúde da Dona Conceição, ficou revoltada com a simulação deliberada de doença. Isso é absolutamente doentio e imoral. Fingir problemas graves de saúde para encobrir traição é comportamento sociopático puro. Minha sogra ficou mortificada com o comportamento da irmã. Conceição, como você foi capaz? Que vergonha para a nossa família inteira. A exposição pública foi devastadora e humilhante para as duas conspiradoras. Toda a família estendida ficou sabendo simultaneamente que Dona Conceição era uma mentirosa compulsiva e manipuladora, e que a Patrícia era uma traidora sem caráter que envolveu a própria mãe idosa no esquema sujo. Nos dias e semanas seguintes, a notícia se espalhou rapidamente para o círculo social completo das duas. As amigas da Dona Conceição da igreja e do grupo da terceira idade ficaram sabendo que ela havia fingido estar gravemente doente por meses. As colegas de trabalho da Patrícia na clínica odontológica descobriram sobre a traição elaborada e a mentira familiar. A reputação de ambas foi completamente destruída em seus respectivos ambientes sociais. Dona Conceição perdeu a credibilidade com vizinhos, amigos da igreja, até com alguns comerciantes locais que faziam favores para ela por pena da doença. A Patrícia enfrentou olhares de julgamento e comentários sussurrados no trabalho. A Patrícia tentou desesperadamente se justificar nos dias seguintes, dizendo que só queria experimentar outras opções antes de tomar uma decisão definitiva sobre nosso casamento. Como se trair fosse um processo normal de test drive emocional aceitável entre pessoas adultas e comprometidas. Dona Conceição tentou pateticamente minimizar sua participação ativa, dizendo que só queria ajudar a filha a ser feliz e que não imaginava que a situação ia chegar nesse ponto, mas era cristalino que ela havia participado ativamente e entusiasticamente da farsa desde o primeiro dia. Iniciei o processo de divórcio imediatamente na segunda-feira seguinte. Como tinha evidências claras e irrefutáveis da traição prolongada e da conspiração familiar, consegui condições muito favoráveis na separação judicial, incluindo guarda principal do Gabriel e divisão vantajosa dos bens. O relacionamento da Patrícia com o famoso Augusto não durou nem 2 meses após a exposição pública completa. Aparentemente ele ficou extremamente desconfortável com todo o escândalo familiar e preferiu se afastar de problemas e complicações. Comportamento típico e previsível de homem que se envolve com mulher casada sem assumir as consequências. Dona Conceição teve que lidar sozinha com as consequências sociais devastadoras da mentira pública.
várias amigas antigas se afastaram definitivamente, dizendo que perderam completamente a confiança nela depois de descobrir sua capacidade de mentir sobre assuntos tão sérios. O círculo social dela ficou sabendo que ela era capaz de manipular e enganar sobre coisas fundamentais como saúde e família. 6 meses depois da exposição pública, tentaram me procurar separadamente para pedir perdão sincero e tentar resolver as coisas como família para o bem do Gabriel. Mas o estrago psicológico e emocional estava feito de forma irreversível. Não havia possibilidade nenhuma de reconstruir confiança depois de uma farsa tão elaborada, cruel e premeditada. Hoje, 5 meses após descobrir toda a verdade, mantenho contato mínimo e estritamente necessário com as duas apenas por causa do Gabriel. A Patrícia tem visitas programadas e supervisionadas nos fins de semana, e Dona Conceição perdeu completamente o privilégio de ficar sozinha com o neto sem supervisão. O que mais me revolta até hoje não é apenas a traição conjugal em si, que já seria grave o suficiente, mas a crueldade psicológica de envolver uma pessoa idosa numa mentira elaborada sobre saúde grave. Elas me fizeram gastar energia emocional, tempo valioso e dinheiro significativo me preocupando genuinamente com uma doença que simplesmente não existia. Também descobri posteriormente que Dona Conceição havia usado estrategicamente a doença para conseguir benefícios e favores de outras pessoas inocentes, vizinhos solidários que faziam compras para ela, familiares distantes que mandavam dinheiro para remédios caros, até um benefício assistencial municipal que conseguiu alegando incapacidade física temporária. A farsa era muito mais ampla e organizada do que eu havia imaginado inicialmente. Não era apenas sobre cobrir a traição da filha, ela estava sistematicamente aproveitando a situação para conseguir vantagens materiais e financeiras de várias pessoas bem-intencionadas. Durante o processo de divórcio, descobri através do advogado que ela também havia tentado usar a condição de saúde debilitada para conseguir uma pensão alimentícia da própria filha, alegando dependência total para atividades básicas. Aprendi da forma mais dolorosa possível que existem pessoas capazes de transformar laços familiares sagrados em ferramentas sofisticadas de manipulação emocional. Dona Conceição usou cinicamente o amor e respeito que eu tinha pela família para me enganar sistematicamente, e a Patrícia usou a confiança absoluta que eu depositava nela para me trair da forma mais covarde possível. A descoberta mais dolorosa e humilhante foi perceber que por 4 meses seguidos eu estava sendo tratado como um idiota útil por duas pessoas que deveriam me respeitar e valorizar acima de tudo. Elas provavelmente riam internamente da minha ingenuidade e viam boa vontade enquanto eu me preocupava genuinamente com a saúde de uma pessoa que estava conscientemente fingindo estar doente. A psicóloga que comecei a frequentar depois de tudo isso me explicou que esse tipo de manipulação familiar é uma forma de abuso psicológico particularmente cruel, porque explora nossa natureza bondosa e nossos instintos de cuidado com pessoas vulneráveis. Hoje tenho uma relação muito próxima, saudável e transparente com meu filho Gabriel, que está se adaptando surpreendentemente bem à nova realidade familiar. Expliquei para ele, de forma adequada e cuidadosa para a sua idade, que o papai e mamãe vão morar em casas diferentes a partir de agora, mas que ambos o amamos incondicionalmente e sempre estaremos presentes na vida dele. Também aprendi a valorizar profundamente as pessoas que realmente se importam comigo de forma honesta e sincera. Minha família de sangue me apoiou completamente e sem julgamentos quando descobriu a verdade chocante, e hoje tenho uma rede de apoio emocional sólida baseada em honestidade total e transparência. A confiança que eu tinha naturalmente nas pessoas mudou para sempre, isso é inegável, mas não de forma paranoica ou bitter. Simplesmente aprendi a observar melhor as inconsistências comportamentais e a questionar educadamente histórias que não fazem sentido lógico ou que têm detalhes suspeitos. E principalmente, aprendi da forma mais dura que quando alguém é capaz de mentir deliberadamente sobre algo tão sério e sagrado quanto saúde para encobrir traição, essa pessoa não tem limites morais básicos e é potencialmente capaz de qualquer tipo de manipulação ou crueldade.